E aí galera, Siegfried na área com mais um Indiaton. Hoje vamos falar de Firewatch, uma experiência narrativa onde o jogador encara o papel de um guarda florestal, que deve resolver um mistério seguindo rastros de baderneiros enquanto explora toda a extensão da área de preservação. Primeiro, gráficos. Se a sua ideia de diversão é caminhar por trilhas em meio a cenários estonteantes, criados pela natureza com um eventual jogo de luzes solar para tirar aquela foto, então este game é certamente para você. Firewatch é lindo, e talvez esse seja o ponto alto do jogo. Porém, existem sim defeitos, como locais de baixa textura, erro de malha e falta de animais, tendo somente o estranho e meio irritante som de patos fantasmas à beira de um lago. Mas a direção de arte é tão fantástica que esses momentos dificilmente estragam a experiência. Você anda pelo parque de Two Forks constantemente, e o cenário sempre parece fresco, mesmo com você se utilizando os mesmos caminhos diversas vezes. A cada novo dia existem mudanças bem leves que ajudam neste aspecto, como a mudança de iluminação, fumaça, entre outros. Quanto aos personagens, somente Henry, o principal, possui detalhes mais perceptíveis. Temos seus braços, visíveis durante as animações e que constantemente se posicionam à frente, para dar sensação de movimento. E seu corpo, um tanto quanto desproporcional, que pode ser visto com um olhar clássico para baixo, seja por decisão do jogador ou durante os diversos saltos. O restante do elenco apenas possui a silhueta ou algum detalhe simbólico que os representa, com destaque para Delilah, a chefe do setor e constante companheira de Henry em momentos de tensão, ternura ou para aquela ocasional piada de tio do pavê. Agora, som. Não tem muito o que se falar dos efeitos sonoros. Eles estão ali presentes, fazem o seu trabalho e entregam um perfeito ambiente, com exceção dos já mencionados patos invisíveis e falta de outros sons de animais, como pássaros. Na verdade, a maior parte do caminho não terá músicas, o que pode irritar alguns, mas que causa uma maior imersão, uma sensação de ser um com a natureza, mas também não significa que não estejam presentes. Ao atingir certos pontos do jogo ou localidades, a trilha sonora composta por Chris Reno, do sensacional Gone Home, toma conta. É difícil ignorar. Uma súbita melodia adentra nossos tímpanos, nos tirando momentaneamente do chão e nos erguendo para um vasto céu de emoções. Somos contagiados, lembrando momentos passados e guardamos o atual como algo memorável. Só não mais memorável do que os dubladores. Inicialmente, somos introduzidos à história por meio de takes rápidos, alternando entre o tutorial que nos mostra chegando ao parque e telas escuras só com narração e diálogos, descrevendo os acontecimentos na vida de Henry e Julie, com uma ocasional escolha que realmente não altera o resultado. O restante da história é revelado aos poucos durante as conversas com Delilah, algo que parece ser casual, na verdade é para eles, mas que tem um grande impacto para o jogador e ajuda a ligar certos pontos do mistério. Baderneiros, nudistas, acidentes, queimadas e uma grande seca. Não se sabe o que está acontecendo, apenas que há um homem entre as árvores, e não é você. A vida pacata se transforma e a tensão aos poucos assume, tornando o jogo numa espécie de suspense, e é isso que nos faz seguir. Durante a investigação, devemos percorrer caminhos perigosos, escalando, saltando precipícios, correndo para o próximo item a desbloquear um novo pátio. O level design aqui ajuda muito, causando quase que uma sensação de se estar jogando um Metroidvania, acredite ou não. Os comandos são simples, mova os direcionais para andar, aperte o botão do mouse ou espaço para interagir com elementos, rotacione objetos na mais inútil das ações, para então arremessá-los, feito um senhor com mal de Parkinson. Insira senhas com
Crow, aperte o hotkeys para utilizar itens e jamais se desfaça do mapa e da bússola, seus melhores amigos. Você irá precisar usar estes dois itens com muita frequência para se localizar neste mundo aberto, imersivo, que não te leva pela mão a cada novo objetivo. Observe a Rosa dos Ventos no topo, norte, sul, leste, oeste. Confira o instrumento e lá vamos nós para o local que você circulou no mapa. A cada novo dia, cache encontrado ou mudança de objetivo, o mapa é atualizado, seja com a já mencionada circulação, marcação vermelha para pátios, ou desenhos e anotações para designar pontos importantes. Você vai achar estranho, talvez seguir pelo caminho contrário, mas uma hora aprende e dá graças a Deus por não estar à deriva. Infelizmente, perto do final do jogo, a bússola é abandonada e nos encontramos utilizando um sensor que mais atrapalha do que ajuda. Os LEDs piscando indicam a direção dos objetivos, os bips a proximidade e a pequena tela o ponto cardeal, com direito a sudoeste, entre outros. Somente nessa parte que me vi perdido, perambulando pela noite sem entender onde que eu deveria ir. A antena esticada na frente da Rosa dos Ventos também não ajuda, vamos combinar. Nessa hora que você nota a importância de um botão de corrida, elemento não presente em diversos Walking Simulators, daí o nome do famigerado gênero. No início este é Firewatch, mais um WS. Você se pergunta se vai continuar a seguir neste ritmo de tartaruga, mas por sorte o botão apenas não havia sido introduzido pelo tutorial. Andar pela floresta é bom, mas correr é melhor ainda. Então bora correr para o veredito antes que esse vídeo se torne longo demais. Firewatch nos entrega aquilo que foi prometido e nada mais. Entrar na pele de um guarda florestal, você explora ravinas, faz a ronda, reporta acidentes e no meio disso discute sobre a atual situação, com uma pequena introdução do dito vilão, para então receber um final real, não daqueles ditos como realidade crua com um sentido de cruel, mas só de realidade mesmo. Isso pode ser tanto bom como ruim, vai depender bastante de quem está jogando. Eu pessoalmente fiquei dividido. Um lado meu não gostou, pois foi contra aquilo que eu esperava, e o outro apreciou o momento por fugir do rotineiro, do clichê. O game se encontra disponível para Steam e PS4 por R$ 37,00, e apesar de ser uma grande aquisição, eu esperaria um desconto antes de adquirir o produto. Então é isso, galera. Se curtiu, deixe seu joinha, siga nosso canal e não deixe de ler a descrição do vídeo, onde você pode obter mais informações sobre o nosso blog www.mangaton.wordpress.com, um portal com diversas resenhas de quadrinhos, jogos indie e animações. Fui!